Bom, o palco está montado, Corinthians e Vasco, primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025, um 0-0 na Neoquímica Arena que deixou, assim, tudo em aberto. Tudo em aberto. E para a gente analisar o que aconteceu e o que vem pela frente, a gente tem um material riquíssimo. Tem crônicas do jogo, as coletivas dos técnicos, um artigo sobre táticas defensivas e até um retrospecto histórico que, olha, é de cair o queixo. É impressionante. A nossa missão aqui é tentar resolver um quebra-cabeça. Porque, de um lado, a gente tem um jogo de ida que foi uma aula de estratégia, um xadrez tático. E do outro, uma história de confrontos que parece ignorar completamente a tática e pender sempre para o mesmo lado. A questão é, o que decide uma final como essa? A prancheta do técnico ou o peso da camisa? Olha, essa é a pergunta de R$ 1 milhão. E esse 0-0, que muita gente pode ter achado sonolento, ele é muito enganoso, sabe? Sim. Ele não foi um empate por falta de ação. Foi um empate construído, deliberado. O que a gente viu foi uma neutralização mútua. Para quem gosta de entender o porquê das coisas no futebol, essa partida foi um prato cheio, talvez até mais interessante que um 3-2 cheio de reviravoltas. Ok, vamos começar então por essa ideia de neutralização. As crônicas do jogo, tipo a do lance, descrevem um clima tenso, muito estudado, quase sem espaços. Exato. Tivemos aqueles 2 gols anulados, né? Um do Ryan pelo Vasco e um do Memphis Depay pelo Corinthians, que foram os únicos momentos em que a bola realmente balançou a rede. Foram os suspiros do jogo, né? Exato. Mas fora isso, parecia que cada jogador sabia exatamente onde o adversário ia se mover e a torcida do Corinthians ainda botou mais pilha com aquele mosaico "Sou campeão do mundo, você não conseguiu". Só aumentou a pressão nesse caldeirão. E essa percepção de um jogo amarrado, ela tem um nome e uma teoria por trás. O artigo acadêmico que a gente tem aqui, a marcação defensiva, explica isso muito bem. O que a gente viu foi a aplicação quase perfeita do conceito de marcação por zona. Certo. Em vez de cada jogador perseguir um adversário específico, a ideia é que o time se mova em bloco, como uma unidade, para fechar os espaços. O objetivo não é nem roubar a bola a todo custo, mas sim forçar o time que ataca a tomar decisões ruins, a errar o passe. E assim, Corinthians e Vasco fizeram isso com uma disciplina impressionante. E parece que um dos técnicos saiu especialmente satisfeito com isso. Lendo as declarações do Fernando Diniz, do Vasco, a sensação é que, para ele, o 0-0 foi quase uma vitória. Quase uma vitória, é isso. Ele chegou a dizer que foi, talvez, a melhor partida defensivamente sob o meu comando e que o Vasco merecia ter vencido. É um discurso bem forte para um empate fora de casa, né? É um discurso que revela o sucesso de um plano. A satisfação do Diniz não é com o placar, é com a execução. Ele viu em campo exatamente o que ele desenhou nos treinos. E tem um detalhe na coletiva dele que, para mim, é a chave para entender tudo. O que seria? Ele menciona ter treinado uma maneira diferente de marcar especificamente para essa final. Isso é muito significativo. Não foi um ajuste simples. Foi uma mudança de abordagem pensada para anular uma força específica do adversário. Certo, e é aqui que as coisas começam a se conectar de uma forma fascinante. Para entender o que era essa maneira diferente de marcar, eu fui atrás de uma análise tática de um jogo anterior entre eles, um 3-2 para o Corinthians lá em São Januário. Naquele jogo, o plano do Dorival Júnior, técnico do Corinthians, funcionou perfeitamente. Perfeitamente. A estratégia era bem clara. E era uma estratégia, aliás, feita sob medida para atacar o sistema do Diniz, que historicamente gosta de concentrar muitos jogadores no setor da bola, né? Para pressionar. Exata. O Corinthians percebeu isso e usou a inversão de jogo como uma arma letal. Enquanto o Vasco pressionava em massa de um lado, o Corinthians trocava a bola rapidinho para o lado oposto, encontrando o lateral, fosse o Matheus Bidu ou o Mateuzinho, completamente livre para atacar. Eles fizeram isso várias e várias vezes. Exato. Então, a grande força do Corinthians era essa virada de jogo. Agora, voltando para a final, essa jogada não apareceu? Não aconteceu. Não aconteceu nenhuma vez. Então, essa maneira diferente de marcar do Diniz foi basicamente uma vacina contra a principal arma do Corinthians. Foi exatamente isso. O que a gente viu na final não foi só o Vasco defendendo bem. Foi uma armadilha tática.
O Diniz usou a vitória anterior do Corinthians contra eles mesmos. Ele preparou o time para não morder a isca da pressão no setor da bola, mantendo o balanço defensivo do outro lado. Ele transformou a maior força do Dorival na grande frustração da noite. E isso nos leva a uma segunda conclusão, talvez mais preocupante para o lado corintiano. Que seria a falta de um plano B? Exato. Porque as críticas da torcida, que a gente vê em portais como o Bola VIP, foram pesadas. A reclamação geral era de que o time parecia perdido, que o meio-campo estava mal montado e que uma vez que a jogada principal foi anulada, ninguém sabia o que fazer. Faltou repertório para o Dorival, os jogadores não executaram. Eu acredito que seja uma combinação. A partir do momento que o seu plano A é totalmente neutralizado, a responsabilidade cai sobre o técnico para encontrar soluções durante o jogo. Claro. E sobre os jogadores para terem a criatividade de buscar alternativas. O Corinthians não mostrou nenhum dos dois. Parecia um time que decorou uma única peça e quando o adversário mudou o roteiro, ficou sem falas. A batalha tática do primeiro jogo teve um vencedor claro, e não foi quem jogou em casa. Isso explica o 0-0 perfeitamente. O Diniz leu o jogo anterior, criou uma contramedida e o Dorival não conseguiu responder. Isso, em tese, daria uma vantagem enorme para o Vasco no jogo de volta, certo? Certo. A confiança tática estaria toda do lado deles. Mas aí esse confronto sai da prancheta e entra no campo da história. E é aí que a análise fica maluca. É um peso que não dá para ignorar, né? A história não entra em campo, mas ela joga na cabeça de todo mundo. Jogadores, comissão técnica, torcida, imprensa. E que história! O material da revista Veja é devastador. Em 5 confrontos de mata-mata na história desde 95, são 5 classificações do Corinthians. 100% de aproveitamento. É inacreditável. O Vasco nunca, em nenhuma competição, eliminou o Corinthians. E não foram confrontos quaisquer. Em 95, na Copa do Brasil, o Corinthians fez 5-0 no jogo da volta. É uma goleada que marca uma geração. E a mais dolorosa de todas, provavelmente, foi a final do Mundial de 2000. Decidida nos pênaltis com Edmundo, um dos maiores ídolos da história do Vasco, perdendo a cobrança decisiva. Sim. E o palco daquela final? O Maracanã, o mesmo estádio que vai receber o jogo de volta agora. É impossível não traçar esse paralelo. É uma ferida que nunca fechou completamente para o torcedor vascaíno. Eu lembro daquele jogo de 2012, nas quartas da Libertadores. A defesa do Cássio no chute do Diego Souza. Aquilo parou o país. Um momento icônico. Foi um daqueles momentos que definem um confronto. O Corinthians venceu por 1-0, gol no finalzinho, e arrancou para o título. É sempre assim. Nos detalhes, no momento decisivo, a história parece sempre sorrir para o mesmo lado. A minha pergunta é, como se lida com um fantasma desses? Isso vira motivação extra ou um peso que esmaga o time na hora H? Essa é a grande questão psicológica do esporte. Pro Vasco, pode ser o combustível perfeito. A chance de quebrar o tabu em casa, diante da sua torcida, de reescrever a história. Verdade. Pode ser um fator de união, de superação. Por outro lado, o risco de se tornar uma profecia autorrealizável é enorme. A cada minuto que o gol não sai, a cada chance perdida, o fantasma do passado pode começar a assombrar o time. E pro Corinthians? Pro Corinthians o efeito é o oposto. É uma tranquilidade, uma confiança quase mística de que no final as coisas vão dar certo. Porque sempre deram. E para completar esse cenário todo, o artigo da Exame nos lembra do contexto atual dos dois clubes. Não estamos falando de times que estão acostumados a ganhar tudo. Longe disso. Pelo contrário, ambos virem um jejum considerável de títulos nacionais importantes. O Vasco não levanta um desde a Copa do Brasil de 2011. O Corinthians, desde o Brasileirão de 2017. A fome de título é gigantesca dos dois lados. E a chegada deles na final já foi, de certa forma, uma surpresa. São equipes que oscilaram durante o ano, que superaram desconfianças. Ambos se classificaram para a final em disputas de pênaltis dramáticas. Nos pênaltis, os dois? Isso mostra uma força mental, uma resiliência, mas também indica que não são times dominantes. São times que aprenderam a sofrer para chegar até aqui. Sem falar no que está em jogo, né? Não é só o troféu.
É uma vaga na Libertadores e uma premiação que pode passar de 100 milhões de reais. Um dinheiro que muda o patamar. Com certeza. Para clubes que convivem com desafios financeiros, esse dinheiro pode redefinir completamente o planejamento. A pressão é esportiva, histórica e financeira. Exatamente. Então, quando a gente junta todas as peças, temos a final perfeita. De um lado, o Vasco, com o plano tático que se provou superior no primeiro jogo e com a força do Maracanã lotado. Do outro, o Corinthians, que precisa de uma resposta tática, mas que carrega consigo a força de um retrospecto histórico avassalador. Certo. Então, se a gente amarrar tudo isso, a narrativa para o jogo de volta é espetacular. O primeiro jogo foi a vitória da tática, da preparação minuciosa do Diniz. Sem dúvida. Agora, no Maracanã, a pergunta é se a tática vai ser suficiente para superar a história. É a tentativa do Vasco de matar um fantasma que o assombra há décadas, contra a chance do Corinthians de provar, mais uma vez, que em duelos decisivos contra esse adversário, a história se repete. É um choque de forças. A organização coletiva contra o peso da tradição. O plano de jogo contra a força mental. É o que torna essa final tão imprevisível. Porque a gente não sabe qual dessas forças vai falar mais alto quando a bola rolar. O Vasco pode jogar a partida da sua vida, ser taticamente perfeito, mas um lance, um detalhe, pode evocar todos os fantasmas do passado. E isso me leva ao pensamento final. Eu vou voltar àquele artigo acadêmico, A Marcação Defensiva. Depois de páginas e páginas detalhando sistemas, posicionamentos e estratégias, o autor termina com uma ressalva que, parece ter sido escrita para essa final. Qual é? Ele diz: o talento individual, a habilidade e a criatividade dos jogadores poderão quebrar qualquer esquema tático. Uma frase perfeita. Pois é. Isso nos deixa com a grande questão para essa decisão no Maracanã. Vimos no primeiro jogo um duelo de sistemas, a vitória da prancheta. Será que o jogo de volta será decidido da mesma forma, em mais uma batalha de estratégias entre Diniz e Dorival? Ou no meio de tanto esquema tático e tanto peso histórico, a final será decidida por aquilo que não se treina. Um momento de pura genialidade, um drible do Coutinho, um chute do Depay, um lance individual que rasga todo o roteiro e finalmente define para que lado essa história vai pender.